Olá, meu nome é James Bauer, ensino leitura dinâmica há mais de 35 anos. Quando eu falo leitura dinâmica, eu incluo aqui técnicas de memorização, ou a famosa mnemônica, mnemotécnica. E na leitura dinâmica eu incluo interpretação de texto, raciocínio lógico, é todo um conjunto, né, inclusive a inteligência emocional, as ferramentas de programação neurolinguística, a neurociência, né, os conceitos que envolvem nutrição do cérebro. A isso tudo, ou seja, esse pacote, nós chamamos superaprendizagem. E eu me organizo para ensinar as pessoas, tanto em grupos, né, presenciais, quanto também em grupos na internet, e também com aulas particulares. Esse, é claro, ou essa é a melhor opção para quem pretende ou tem a intenção de fazer provas, concursos, avaliações, ou ler entre 2 a 10 vezes mais rápido com uma assimilação precisa. Você marca 1 minuto, você mal vai ler alguns parágrafos. E se depois da leitura for falar sobre o que você leu, é quase um desafio. A grande maioria passa vergonha, porque de 10 perguntas que eu faço, se lembra aí 2, 3 perguntas. Alguns não se lembram de nada, nem do título. Então, é comum a gente ouvir que a maioria lê 2, 3, 4 vezes a mesma coisa para entender. Então, a nossa mentoria lhe permite, né, dominar a informação. Então, na era da informação, numa era tecnológica, as pessoas leem cada vez menos. Então, os vídeos curtos, o passatempo, as redes sociais, em tirando a oportunidade do desenvolvimento cognitivo através da leitura aplicada, que também está disponível na internet, através do Google Científico, através de um universo de informações, inclusive os livros em PDF, com programas, né, como o Kindle e vários outros, te dando acesso ilimitado ao desenvolvimento pessoal e interpessoal. Então, a leitura dinâmica ela está de encontro a isso. Então, eu venho aqui lhe convidar para esse desafio. Você não precisa acreditar em mim. Eu já leio um livro com 200 páginas em 15 minutos, a Bíblia toda em poucas horas. Já li mais de 5 mil livros e desses, alguns li mais de 300 vezes. O desafio é para você, tá? Então, eu lhe desafio a fazer aqui um teste para descobrir como está a sua leitura. Infelizmente, a maioria descobre que está muito pior do que imaginava. Nessa mentoria, eu incluo 20 sessões, são 20 momentos, 20 aulas particulares, uma vez por semana, durante aproximadamente aí uns 4, 5 meses. Então, você estará em acompanhamento, ou seja, uma vez por semana você tem a aula, recebe as tarefas para praticar, e também, né, uma quantidade de materiais, são os nossos cadernos de exercício. Eu lhe mando isso, você imprime, e a gente vai treinando nesses manuais e fazendo inúmeros testes. Pessoas que leem 100 e poucas palavras por minuto conseguem passar de 1.000 palavras por minuto. Para ter uma ideia, quando você ultrapassa as 1.000 palavras por minuto, é como se você estivesse lendo um livro em 1 hora. É só calcular. Uma página tem mais ou menos 250, 300 palavras. Acima de 1.000, quer dizer que você lê 3 a 4 páginas por minuto. 180 a 240 páginas por hora. Dá para ler um livro por dia e mudar sua experiência em relação a si próprio, em relação ao mundo, visto que você, quando lê, pensa como aquele que escreveu. Então, se você lê na área financeira, na área, né, que envolve o desenvolvimento da sua saúde física, o seu desempenho esportivo, a organização do tempo, que seja história, geografia, direito, medicina, psicologia, filosofia, você fica bom nisso, né? E fica igual, e pensa igual aos escritores. Então, a leitura é um desafio. Geralmente, o livro, né, é uma experiência
semelhante a ter um filho, costuma-se dizer. E você tem a oportunidade de ter ferramentas e dominar centenas, talvez milhares de livros, e muitos deles você adquire e ficam aí na estante. A maioria reclama que sente sono, que tem preguiça para ler, porque sabe que vai levar 12 a 15 horas, é só fazer os cálculos pela velocidade comum, para ler um livro com 200, 300 páginas, correndo o risco de, no final, não saber o que leu. Então, não vale a pena, é melhor, de repente, estar aplicando esse tempo em outras atividades. Então, eu venho aqui lhe propor 20 aulas particulares, com todo o material didático incluso. Você tem um grupo VIP, um grupo que eu chamo de um grupo especial de pessoas que têm o mesmo objetivo, que vai juntar, unir as energias para que um ajudando o outro atinja, e seja mais fácil chegar a esse resultado que a gente propõe aqui. Então, são temporadas, mais de 20 temporadas nesse período, e quando se fala numa mentoria dessa, claro, poderíamos estar falando aí numa mentoria com um custo semelhante às outras, ou inúmeras outras que eu, inclusive, já participei. Mas eu estou falando aqui de uma mentoria onde você vai pagar R$ 100 pelo material didático, e eu vou dar-lhe presente essas aulas. Então, você não tem custo para fazer as aulas, você compra só o nosso material didático, resultado de décadas de trabalho, de mudança, de ajuste, de aperfeiçoamento, e que continua evoluindo. Você tem acesso a esse material e ganha de presente 20 aulas ao vivo, em tempo real, particular e personalizada, de acordo com a sua velocidade, de acordo com a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade. Se você é um líder, às vezes, é um palestrante, coach, às vezes é uma liderança empresarial, tem que falar com os funcionários, ou até mesmo vai passar por uma experiência de um mestrado, doutorado, o TCC, uma pós-graduação. Então, precisa estar transferindo, mostrando que domina determinado bloco de conhecimento, determinadas informações. A leitura melhora o vocabulário, a conversação, o diálogo, o entendimento entre as partes, ou seja, a inteligência direta interpessoal. Então, por apenas uma única taxa simbólica de R$ 100, você tem acesso ao conteúdo, ao grupo, e tenho certeza que em poucas semanas, assim como eu tenho aqui no meu canal um playlist com milhares de depoimentos, pessoas que levaram a sério. E tem gente que larga no meio do caminho, Pessoas que começaram e terminaram. Você vai no meu playlist, procura depoimentos, você vai ver lá o que as pessoas falam em relação às suas experiências. Então, seja você mais um desses, tá? Venha mudar em 2025 a sua perspectiva, ou seja, a maneira como você encara o mundo e enfrente o autoconhecimento junto conosco. Então, é pelo 619-9347-2125. Você pode, inclusive, se quiser, fazer mais de uma mentoria. Então, temos a mentoria de leitura dinâmica, compreensão automática, temos a mentoria de memória, relacionada a palavras estrangeiras, nome de pessoas, tabelas, sequências de números, textos. De repente, você quer treinar só um desses módulos, ficar bom, por exemplo, em inglês com mnemônica. De repente, você quer aprender oratória. Então, você pode fazer mais de uma vez por semana. Você pode comprar vários pacotes e ter a experiência de várias mentorias ao mesmo tempo, por um valor que cabe no seu orçamento, que não vai fazer praticamente nenhuma diferença aí, com a questão financeira em xeque. Você vai poder fazer, aprender, e talvez, quem sabe, até ensinar, passar para frente e ser mais um multiplicador da superaprendizagem. Então, mais uma vez, meu nome é James, o leitor mais rápido do mundo na língua portuguesa. Me procura, novamente, é pelo 61, vai estar nas descrições, tá? 619-9347-2125. Eu espero você, venha tirar suas dúvidas, quebrar os mitos, me procure.